Eu quero convidar você a que nós continuemos a nossa jornada acompanhando o povo de Israel no Antigo Testamento, da saída da terra do Egito, da escravidão do Egito, para a terra prometida, para a terra de Canaã. Ao longo dessa jornada, o povo viveu uma série de experiências com o Senhor na peregrinação, uma série de experiências no deserto, e nós temos aprendido tantas coisas preciosas e importantes com eles e com as suas experiências para as nossas vidas também. Nós temos o privilégio de já estar acompanhando essa jornada de Israel durante algumas semanas e nós vamos continuar a fazer isso hoje. Olhando atentamente, mais um episódio vivido pelo povo traz consigo as suas lições preciosas e importantes para as nossas vidas. O texto que eu gostaria de ler hoje com você, ele está em Números, no capítulo 14, e nós vamos ler o começo desse capítulo. Números capítulo 14, faremos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 9, que nos contam sobre a reação que o povo de Israel tem ao ouvir o relato feito por aqueles que foram mais perto da terra prometida, dar uma olhada nela. Eles voltam com o relato e o povo então reage aqui nesse capítulo 14, no início desse capítulo 14. Eu quero ler com você esse trecho da palavra do Senhor. Quero te convidar a que você acompanhe a leitura ou apenas através da leitura que farei, ou se desejar que abra sua Bíblia e acompanhe também aí a leitura que faremos. Números capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair à espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Que o Senhor use a sua palavra nessa oportunidade para falar ao nosso coração, para continuar a nos ensinar as suas verdades tão preciosas. Amém? Eu quero então convidar você a darmos uma olhada nesse episódio vivido por Israel. O que está acontecendo aqui é que o povo já estava no deserto, já estava em peregrinação, já fazia algum tempo. E em se aproximando do limite, das fronteiras da terra que o Senhor havia prometido dar a eles, eles então, obedecendo a orientação de Deus, escolhem alguns representantes das tribos e enviam esses representantes para mais perto, para dar uma olhada na terra, para dar uma olhada no que eles teriam adiante de si quando entrassem, quando viessem a, de fato, entrar nessa terra. E aí os homens veem algumas coisas interessantes. E os relatos estão no capítulo anterior, no capítulo 13. Também os nomes de todos aqueles que foram escolhidos, os representantes das tribos, para serem então aqueles batedores que vão adiante do povo para dar uma olhada na terra.
eles percebem algumas coisas interessantes e eles fazem uma missão de reconhecimento que dura um tempo. Não é uma observada rápida. O texto diz que eles voltaram depois de 40 dias de reconhecimento. E eles voltam com notícias muito animadoras sobre a qualidade da terra. A terra produzia frutos de maneira espetacular. Eles contam a respeito, pelo que o texto nos indica, eles trazem de lá, inclusive, um cacho de uva que era necessário 2 homens carregar. Era uma coisa tremenda a capacidade fértil, de fertilidade da terra. Só que eles trazem notícias preocupantes para o povo, porque a terra que o Senhor prometeu lhes dar era habitada. E era habitada por povos que eram fortes, povos que geram neles preocupação sobre a conquista da terra. Eles percebem que a terra que eles receberiam do Senhor não seria dada a eles sem trabalho, sem esforço. Seria necessário entrar na terra, se estabelecer na terra, inclusive lidando com aqueles habitantes anteriores da terra. Isso faz com que as pessoas fiquem desesperadas. É esse o quadro que a gente encontra no início do capítulo 14. O povo está desesperado. O povo começa a se revoltar, o povo começa a chorar, o povo começa a questionar Moisés: por que a gente veio até aqui? Você trouxe a gente até aqui só para a gente ser morto por esses povos que estão aqui na terra? Por que a gente não ficou no Egito? E querem voltar ao Egito, querem escolher um chefe e voltar para o Egito. Enfim, uma situação desesperadora. A maioria dos batedores, eles voltam com essa preocupação e transmitem essa preocupação ao povo que tem essa reação. Mas 2 desses que foram observar a terra, eles voltam maravilhados com aquilo que viram e voltam crendo que o Senhor vai cumprir a sua promessa, mesmo com as dificuldades que porventura eles viessem a ter. E esses 2 nomes são mencionados no texto que lemos, são Josué e Calebe. E aqui a gente tem, então, e esse é o tema que eu escrevi para a mensagem de hoje, a gente tem diferentes pontos de vista. E é muito interessante perceber como quem nós somos, o ponto em que estamos espiritualmente, muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Muda o nosso ponto de vista sobre as realidades diante de nós. A gente tem de 12 que foram observar a terra, 10 deles voltam desanimados, desesperançados e transmitem essa desesperança ao povo. E 2 desses homens voltam ainda crendo que o Senhor vai cumprir a sua promessa. E eles falam sobre isso ao povo. Eu queria dar uma olhada rápida nisso com você, porque eu penso que esse texto ele se identifica muito conosco, com a nossa realidade. Quantas vezes nós nos sentimos desesperançados? Quantas vezes nós sentimos medo, um medo equivalente ao medo sentido por essas pessoas que estavam percebendo que a sua caminhada até aquele lugar havia sido em vão. Tudo até aqui tinha sido sem propósito, porque a vida não continuaria, eles não conseguiriam continuar vivos. Eles seriam mortos pelos povos da terra. Isso amedronta eles. A falta de segurança, a falta de perspectiva, a falta de esperança para o futuro faz com que eles percam completamente a tranquilidade. Recentemente a gente lembrou, junto com os americanos, amplamente divulgado nos meios de comunicação, os atentados terríveis que aconteceram no dia 11 de setembro de 2001. Quanta coisa, como aqueles atentados geraram uma sensação de insegurança
na maior nação, na nação mais poderosa economicamente, militarmente falando do mundo. E aí, essa sensação de insegurança que alcançou aquela nação, ela às vezes toma a gente também. Quando a gente percebe que a nossa vida e as coisas não estão bem no nosso controle como a gente achava que estavam. É mais ou menos isso que acontece ali. A nação americana se considerava uma nação muito forte, muito bem protegida, muito distante dos seus inimigos, né? Os seus inimigos não tinham condições de alcançá-los, de atingi-los, e aqueles atentados trouxeram esse descontrole, essa percepção de descontrole, porque eles perceberam que, na verdade, não estavam tão seguros assim quanto acreditavam estar. E na nossa vida isso acontece. Às vezes nós vivemos achando que temos o controle de todas as coisas. Até que um evento, até que algo nos surpreende, como o relato surpreende o povo de Israel, como os atentados surpreendem os Estados Unidos, até que algo nos surpreende de tal maneira que nós percebamos que nós não estamos tão no controle assim e que as coisas podem não sair do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente imagina. Agora, nesses momentos, em momentos assim, a gente aprende algumas coisas com o povo de Israel nessa realidade. A gente aprende que em tempos assim, em tempos de descontrole, em tempos de incerteza, as dificuldades que a gente vive vão gerar em nós preocupações, e isso é natural. Nos momentos difíceis que a gente enfrenta, é muito difícil a gente conseguir enxergar adiante. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, quando nós estamos assolados por um vendaval na vida, nós temos dificuldade de enxergar a luz no fim do túnel. Quantas vezes Israel viveu situações assim? Na saída do Egito mesmo, depois de conseguirem autorização do faraó para saírem, eles são perseguidos pelo faraó e acabam encurralados entre o exército do Egito e o Mar Vermelho. E ali era uma situação difícil, uma situação de descontrole. Eles não tinham recursos para resolver e não podiam ver solução. Não tinham como enxergar um caminho, porque na verdade ele não existia. Não é? A gente vê situações na Bíblia assim, de gente diante de dificuldades que geram desespero, que geram falta de esperança. A gente tem o exemplo de Jairo, por exemplo, que vem até Jesus buscando a cura da sua filha. E aí, quando ele vai chegando lá com Jesus, os homens dizem assim, tua filha já morreu, por que você ainda está incomodando o mestre? Está lá em Marcos 5:35. Jairo está indo a Jesus pedir para que a sua filha seja curada, e tem gente que está dizendo, a menina morreu, que esperança que há? Não tem mais esperança. Por que você ainda está incomodando o mestre? Sabe, às vezes as dificuldades, as circunstâncias que a gente vive, levam a gente a esse ponto, ao ponto de achar que não tem mais saída, ao ponto de achar que não tem solução. Os israelitas encurralados podiam acreditar que não havia caminho mais, que não tinha solução. Jairo poderia ter acreditado naquilo que lhe diziam, sua filha está morta, acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais caminho por onde seguir. A gente vai aprender na experiência do povo, em várias outras experiências que a gente encontra na Bíblia, a gente vai aprender que em momentos assim, desesperar é a mesma coisa que descrer. Desesperar é consequência de descrer. Desesperança é sinônimo de incredulidade. Não ter esperança é não ter fé. É não acreditar que Deus pode mais do que a gente imagina. É não acreditar que Deus pode fazer o que a gente não pode. Que Deus pode abrir caminhos onde eles não existem. Quando Jesus está com seus discípulos num barco, numa travessia, os discípulos
o barco em que eles estão é alcançado por uma tempestade e os discípulos vão acordar Jesus. Jesus está dormindo tranquilo no barco. Eles vão acordar Jesus depois de realizar tudo o que eles podem para tentar evitar que aquele barco naufrague. Eles vão a Jesus: Senhor, salva-nos que nós vamos perecer, salva-nos que a gente vai morrer. E aí Jesus acorda e pergunta para eles: por que vocês estão temerosos? Por que estão com medo, homens de pequena fé? E Jesus diz isso. Jesus vincula o medo à fé, à pequena fé, à falta de fé. Por que estão com medo? Por que temeis, homens de pequena fé? E aí Jesus levanta, repreende os ventos e o mar e se faz bonança. A tempestade se transforma em tranquilidade. Lá, encurralados pelo faraó, o medo, a falta de fé poderia gerar desespero. Mas o Senhor estava lá, porque foi Ele quem conduziu o seu povo até ali. E o plano era de levar adiante. Então o Senhor faz um caminho pelo meio do mar. Jairo recebe a notícia de que a menina morreu. Não tem mais o que fazer. Mas Jesus estava ali. E Ele age, trazendo a menina de volta. A gente tem esse tipo de coisa acontecendo na Bíblia para nos lembrar de que nós precisamos continuar crendo. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter fé para desenvolver esperança ou para manter a esperança mesmo em cenários difíceis, em cenários adversos. Uma outra coisa que a gente vai ver na experiência de Israel, que é altamente problemática, é que no meio das circunstâncias difíceis que a gente vive, às vezes a gente brota com soluções para o problema. A gente tenta resolver as coisas do nosso jeito. Lá no texto em que nós lemos, no meio da lamentação do povo sobre a perspectiva de morrerem ali, né, de terem saído do Egito para morrer na entrada da terra, eles dizem lá no verso 4 do capítulo 14 de Números: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quer dizer, o povo tem a solução, as pessoas lá têm a solução do problema. Olha, nós viemos até aqui para entrar nessa terra que já é habitada por gente mais forte que a gente não pode enfrentar. Então a solução é simples. A gente escolhe o chefe e volta para o Egito. Meus queridos, nós somos peritos em achar que a gente sabe a solução. Nós somos peritos em achar que a gente pode resolver a solução. Veja bem, numa situação vivida por Jesus com seus discípulos, em que Jesus estava cercado por uma multidão de pessoas que queria ouvir os seus ensinos, que queria estar com ele, que queria que ele realizasse curas. E aí, cercado pela multidão, o dia vai acabando e aí os discípulos percebem o problema e já vêm a Jesus com a solução. Eles vêm para Jesus e dizem: Senhor, o lugar é deserto, a hora já é adiantada. Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem o que comer. Sabe, a gente acha que tem a solução sempre. E isso é um problema, porque a nossa maneira de resolver as coisas leva em consideração as nossas capacidades e os nossos recursos. E às vezes Deus tem coisa muito maior para fazer. Que se a gente trilhar o caminho que a gente quer, que a gente acha que é a solução, a gente pode não ver o que Deus quer fazer. Você imagina se Israel, nesse momento, trilha esse caminho apontado ali no verso 4. E eles escolhem um chefe e voltam para o Egito. Voltariam para a escravidão. Jamais teriam entrado na Terra Prometida. Olha como a coisa poderia se complicar. Por causa de desespero, por causa de falta de fé. Em qualquer situação, nós precisamos aprender a depender de Deus. É Ele que vai apontar o caminho. É Ele quem vai mostrar a direção. É Ele quem vai dar a solução nas circunstâncias difíceis que a gente enfrenta. Uma outra coisa que a gente vai perceber nessa questão dos diferentes pontos de vista é como o afastamento de Deus contribui para o desespero, alimenta o desespero. O afastamento de Deus vai ser responsável por uma visão derrotista em todas as situações. A gente vê como em circunstâncias difíceis
as pessoas entendem que precisam de Deus. Normalmente esse é o movimento, né? A gente que escolhe viver a sua vida ignorando a existência de Deus, a vontade de Deus, mas quando as coisas apertam, aí correm para Deus. Pedem oração, vão à igreja, frequentam os cultos de oração, até o problema ser resolvido, depois voltam a viver ignorando Deus. A gente vê, por exemplo, como as igrejas, os templos nos Estados Unidos, depois dos atentados de 11 de setembro, lotaram. As pessoas lembraram de Deus, sabe? A vida está no nosso controle, a gente não precisa de Deus. Agora, aviões começaram a cair na nossa cabeça, torres começaram a implodir, a gente precisa de Deus, porque isso a gente não controla. O afastamento de Deus gera desespero, aumenta o desespero. As pessoas, em circunstâncias difíceis, buscam esperança e normalmente a buscam em Deus. Quando a gente vê a atitude dos homens de Deus nesse texto, a gente vai perceber que a percepção deles era exatamente que a reação do povo tinha a ver com o afastamento de Deus. A atitude de Moisés e Arão, por exemplo. Moisés e Arão se prostram com o rosto em terra diante do povo. Essa atitude de se prostrar com o rosto em terra é uma atitude de respeito, é uma atitude de reverência. A gente vai ver, por exemplo, que Ló, diante de anjos em Sodoma, ele, quando os vê, se prostra com o rosto em terra. É uma atitude de reverência, uma atitude de respeito. E aí, quando você vê Moisés e Arão nessa circunstância se prostrando com o rosto em terra, você pode pensar, mas eles estão fazendo isso em respeito a quem? Em respeito aos israelitas? Em respeito ao que dizem os israelitas? Não. Moisés e Arão reverenciam a Deus. Diante daquele ato de infidelidade do povo, diante daquelas declarações derrotistas, descrentes, eles estão marcando sua diferença de opinião. Eles estão demonstrando temor a Deus, temor de Deus, diante daquela circunstância em que o povo começa a maldizer o que Deus havia feito, a condução de Deus nas suas vidas até aquele momento. Josué e Caleb não agem diferente. O texto diz que eles rasgam as vestes. Rasgar as vestes, naquele contexto, era um sinal de tristeza, um sinal de lamentação, de pesar. Davi, por exemplo, rasga as suas vestes quando fica sabendo da morte dos seus filhos. É uma atitude de lamento, de pesar. E por que Josué e Caleb estão lamentando? Eles estão lamentando porque vão morrer na entrada da terra prometida? Não, pelo que eles dizem, não é isso que eles estão lamentando. Eles estão lamentando a descrença do povo. Estão lamentando a atitude do seu povo, a descrença de Israel, porque eles tinham outro ponto de vista. A sua relação com Deus e a sua fé em Deus os levava a continuar crendo que Deus podia cumprir a sua promessa, que Deus iria cumprir a sua promessa. E a gente vê nas suas declarações como a visão de quem é fiel a Deus, de quem segue crendo em Deus, é diferente da visão dos outros. Deus dá visão para além do natural às pessoas que permanecem fiéis a Ele, conectadas a Ele, dependentes dEle. Tem uma história que eu sempre conto, ouvi muitas vezes, sobre uma fábrica de calçados que deveria se estabelecer num determinado lugar, e aí envia para lá uma pessoa para observar, analisar o mercado. E aí essa primeira pessoa que eles enviam volta com um relato dizendo, olha, a gente não tem condições de instalar a fábrica de calçados lá. A gente vai ser um fracasso, vai ser uma derrota. E eles perguntam, mas por que vai ser derrota? Mas olha, lá ninguém usa calçado. Ninguém usa sapato nesse lugar onde vocês estão querendo instalar a fábrica. E aí eles entendem a análise, né, e adiam aquele prazo, adiam aquela instalação da fábrica de calçados.
Um momento depois, eles querem fazer a análise novamente e mandam uma pessoa para lá para dar uma olhada, ver se a circunstância é diferente, né? Analisar a possibilidade da instalação da fábrica de calçados, e essa pessoa volta animadíssima. O que surpreende todos eles, olha, o outro disse que a gente não devia instalar a fábrica lá, não tinha chance de ser sucesso. E diz, a fábrica precisa ser muito maior do que a gente imaginava. Esse era o relato dele. A gente não vai poder instalar uma fábrica só, a gente vai precisar ampliar rapidamente o nosso plano. Mas o que aconteceu? Por que a fábrica precisa ser maior? E ele diz, porque lá ninguém usa calçado. Você percebe? A situação era a mesma, mas o ponto de vista era diferente. Enquanto um acreditava que, pelo fato de não usarem calçados, não seria viável vendê-los, o outro acreditava que, pelo fato de não usarem calçados, havia um mercado grande, enorme, a ser abastecido com esse produto. A gente precisa entender que uma mesma circunstância ela pode ser vista de maneiras diferentes. E o que eu estou dizendo com base no que eu leio no texto é que a nossa relação com Deus ela altera a maneira como a gente vê as situações que a gente enfrenta. Isso a gente vê na forma como Israel vê a circunstância, na forma como Moisés e Arão, Josué e Caleb veem as circunstâncias. Os que estão em Deus, os que mantêm a sua fé diante da dificuldade, conseguem ver a saída, conseguem ver a luz no fim do túnel. Uma coisa que a gente vai perceber na declaração de Caleb e Josué é que essas pessoas que mantêm a sua fé em Deus conseguem ver a grandeza da conquista e não a dificuldade do obstáculo. Às vezes o nosso olhar ele está no tamanho do problema, na dificuldade do obstáculo, quando na verdade, quanto maior o obstáculo, maior a conquista, quanto maior a dificuldade, maior a vitória. Aqueles homens, no verso 7, dizem assim: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Sabe, os outros concentraram a sua atenção nos povos na terra e na sua capacidade bélica. Eles começam dizendo, a terra que nós percorremos é excelente. Aqueles homens concentraram a sua atenção na qualidade da terra e não na força dos seus inimigos. Deus concede a mesma visão a muitas pessoas hoje. Gente que consegue ver para além das limitações, dos problemas e dos obstáculos, mas vê as conquistas, as vitórias, aquilo que o Senhor tem para nós adiante, depois dos obstáculos, depois das dificuldades. Esses que permanecem firmes, fiéis no Senhor, eles conhecem o segredo para a vitória. O que esses homens dizem? Depois de falar sobre a grandeza da terra, sobre a fertilidade, sobre como era maravilhosa a terra que o Senhor prometeu dar a eles, eles dizem o quê? No verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer a gente entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e vai dar essa terra para nós. Se o Senhor se agradar de nós. Então o segredo era agradar o Senhor. O segredo era tão somente fazer o que o Senhor manda. E agradando o Senhor com a nossa vida, o Senhor seguiria conosco. E se Ele prometeu dar a terra a nós, se Ele se agradar de nós, Ele vai fazer isso. Meus amados, a situação não é diferente hoje em dia. Nós temos ainda a garantia da companhia do Senhor. Se nós buscarmos o Senhor, se nós vivermos para cumprir os seus propósitos, se nós obedecermos ao seu mandamento, à sua ordem, nós vamos ter o Senhor conosco e Ele vai cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Os que permanecem fiéis, os que mantêm a sua fé no meio da luta, no meio da dificuldade, não se esquecem de Deus. Olha o que eles dizem lá no verso 9. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Sabe, no meio da luta, no meio da dificuldade, quando se depara com um obstáculo,
Você precisa lembrar do Senhor. O Senhor está conosco, é o que aqueles homens estão dizendo. Ora, o Senhor abriu o mar para que eles atravessassem. O Senhor os conduzia numa nuvem que todos eles viam, que à noite queimava, uma nuvem de fogo. O Senhor estava presente ali com eles o tempo todo. E agora, diante da dificuldade, por que eles acreditariam que enfrentariam a dificuldade sozinhos? Josué e Caleb estão dizendo ao povo: o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E a relação é muito simples. Com o Deus Todo-Poderoso com a gente, por que a gente vai temer? Por que a gente vai temer essas pessoas? Eles dizem: não tenham medo do povo da terra. Nós os devoraremos como se fossem pão. Não porque a gente é forte, mas porque o Senhor está conosco. A gente vê lá em Romanos Paulo dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É esse o ponto. Independente de qual seja a nossa situação, nós precisamos manter a nossa fé no Senhor. E Ele vai nos ajudar a ver adiante. Meus queridos, a verdade é que a situação do mundo em que a gente vive é capaz de levar a gente a grandes preocupações, às vezes ao desespero. Falta de segurança, corrupção, as drogas bagunçando a vida das famílias. Às vezes a gente olha para frente e não vê qualquer perspectiva de melhora. E isso, às vezes, pode gerar desequilíbrio até no mais equilibrado dos homens. Principalmente se você vive na prática, experimenta algumas dessas lutas diretamente. Talvez essa não seja a sua razão para viver desesperança. Pode ser que você tenha algum outro problema para o qual você não tenha solução, para o qual você já tenha perdido a esperança de solução. Quem sabe você perdeu a esperança em relação à sua casa, quem sabe você perdeu a esperança em relação à sua igreja, quem sabe você perdeu a esperança em relação ao seu trabalho, em relação a algum relacionamento. É nesse contexto que o Senhor está chamando nossa atenção para algumas lições hoje. Nós precisamos aprender que às vezes as preocupações elas surgem sim e nos deixam inquietos. A desesperança pode aparecer na nossa vida em momentos difíceis, mas não deve dominar as nossas vidas. Não pode ser uma constante, porque desesperança é falta de fé. Se nós cremos, temos esperança. Precisamos crer que Deus tem a solução para a nossa dificuldade, seja ela qual for. E devemos nos cuidar para que a gente não dificulte o percurso com as nossas brilhantes soluções que a gente vai colocando ao longo do caminho. Nos momentos difíceis, a gente precisa manter a nossa comunhão com Deus, porque quanto mais longe de Deus nós estivermos, menos esperança vamos ter. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais concentrados nos problemas a gente fica, mais dificuldade de ver a luz no fim do túnel. Somente em comunhão com Deus nós podemos enxergar o que Ele tem para nós lá na frente, depois da dificuldade. Diante da tribulação, a gente precisa fixar os nossos olhos na grandeza da conquista, não no tamanho da luta. As batalhas precisam ser encaradas como oportunidades para conquistar vitórias. E o segredo para essas vitórias continua o mesmo daquele momento vivido por Israel. Basta agradar a Deus, seguir o caminho escolhido por Ele. Ele vai conosco no caminho que Ele aponta para a gente seguir, Ele vai conosco, como Ele fez com o seu povo no passado, guiando, lutando conosco, cumprindo a cada dia as suas promessas nas nossas vidas. Talvez a sua desesperança seja porque você está sozinho. Passa os seus dias difíceis, os seus momentos difíceis sozinho, tentando resolver com os seus recursos, os seus problemas. A você eu quero dizer que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que não te criou para estar sozinho. Ele quer estar com você, te dar forças, consolar, atendê-lo nas suas necessidades, de acordo com a vontade soberana dele, é claro. Há um Deus que mesmo nas piores situações tem algo a nos ensinar. Você só fica sozinho se você quiser. Você só fica sem esperança se você quiser. Chegue perto de Deus.
perto o suficiente para que você possa conhecê-lo, saber quem ele é, conhecer o seu poder. E aí, diante das dificuldades, você pode ter fé semelhante à de Josué, Caleb, Moisés, Arão, que continuavam crendo que Deus pode cumprir as suas promessas, mesmo com as dificuldades que eles tinham diante de si. Chegue perto de Deus, volte-se para o Senhor, creia nele e veja o que ele tem a realizar na sua vida. Deus nos abençoe, continue falando ao nosso coração, nos encorajando a cada dia, para que mantenhamos nossa fé nele firme, mesmo diante de grandes dificuldades, diante de grandes obstáculos, como aquele que o povo tinha diante de si naquele momento. Que Deus nos abençoe e siga falando ao nosso coração. Amém? Deus abençoe a sua vida.